Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo para falar sobre uma nova questão que eu acabei de fazer. Então, os vídeos anteriores não tinha essa seção aqui, questão de múltipla escolha, paramétrica com múltiplas variações, um estudo de caso. Eu achei interessante incluir essa questão aqui para mostrar como a gente consegue criar uma questão com uma quantidade muito grande de variações, né. Então, na sessão anterior eu falei de questões paramétricas, de texto, agora essa é uma questão de múltipla escolha paramétrica, e ela vem antes dessas questões de texto envolvendo o código no que o aluno submete para correção automática no plugin VPL do Moodle. Então, indo lá para essa questão de múltipla escolha, então, o objetivo dessa questão, deixa eu mostrar aqui a visualização dessa questão, então dando um zoom aqui, essa questão aqui, ó. Então eu crio um conjunto de operadores relacionais e um conjunto de operadores não relacionais. E aí eu embaralho esses dois conjuntos para formar esses itens. E eu quero que o aluno responda quais são os itens que têm só operadores relacionais. Então, a alternativa correta aqui é os itens 2 e 4. Então, esses são os 4 operadores relacionais, e aqui também tem 4 operadores relacionais. Esse não é relacional porque esse daqui não é relacional, não é relacional. Aqui, esse igual não é relacional, e aqui também esse igual aqui não é relacional. Então, como é que a gente criou essa questão? Então, eu dividi, o código é extenso, eu dividi em 4 partes, né? A primeira parte é a descrição da questão, então aqui quais das seguintes alternativas conta apenas com operadores relacionais. Na verdade, o correto seria quais os seguintes itens conta com apenas operadores relacionais. Eu vou corrigir isso daqui, mas isso é só um detalhe. Aí eu formato os itens nessa variável aqui, itens format, que é incluído aqui, ó. Esses aqui são os itens format, tá? E aí tem o texto, o bloco de código. Esse bloco de código eu dividi em 3 partes, tá? Então, a primeira parte, eu defini o conjunto dos elementos verdadeiros, ou seja, dos relacionais. Você pode mudar para outros elementos aqui, por exemplo, os elementos pares versus os elementos ímpares, os elementos com objetos geométricos planares versus não planares, e aí vai. Aí tem o conjunto dos itens que aparecem, né? Então aqui eu desejei colocar em romano, de 1 até 5. O 5 significa que o número de itens que eu defini foi 5, eu poderia colocar 10, no caso aqui o máximo de itens suportado é 10. O número de alternativas, então são 5 alternativas aqui. E o número de operadores são 4. Então, desses 5, eu vou criar itens embaralhando itens relacionais e não relacionais. E eu quero que cada item tenha
4 objetos, tá? Aí você tem que tomar cuidado. Quanto mais próximo esse número de operadores aí por item for próximo do número de itens, mais demorado é você gerar a questão. E, por exemplo, se você colocar 5, pode ficar muito tempo gerando, tentando gerar variações até convergir. Então, o ideal é você colocar o maior número possível de itens aqui, nos verdadeiros, e esse número de operadores aqui não ser próximo do número de itens, ser a metade, por exemplo, e converge rápido. Daqui a pouco eu vou ilustrar esse caso. Então, essa é a segunda parte do bloco de código. A terceira parte, eu criei 3 métodos. Então, gerar o número de itens, que eu pego chamei setTrue, os operadores relacionais e setFalse, os não relacionais, o número de itens e o número de operadores. Então, eu embaralho o setTrue e o setFalse, e aí eu gero itens com esses conjuntos embaralhados de número de operadores. Lembra que a gente optou aqui nesse exemplo de 4 operadores por item. Então, você vai gerando aqui vários itens embaralhados. Vários itens desses dois conjuntos. E aqui ele pega os itens corretos. Eu quero saber quais são os itens corretos. Então eu vou ver aqui uma lógica para saber quais desses itens que eu gerei que são corretos. Tá? E aqui eu pego os índices dos itens que são corretos para aparecer aqui na alternativa, né, os índices dos itens que são corretos. E aqui também eu formato a saída, que fica entre um begin description do LaTeX. Por isso que eu tenho que incluir aqui o barra item. E aqui eu pego os índices dos itens corretos. Tá? E retorno esses índices de forma ordenada. Vai sempre aparecer o menor aqui, depois o maior. O menor, maior e assim sucessivamente. Tá? E aí tem a parte principal, que é esse bloco aqui com a condição sempre verdadeira, while true. Então, essa condição sempre vai ser verdadeira, ela só vai ser falso quando chegar aqui no final, ou seja, quando eu conseguir gerar uma questão que satisfaça todos aqueles critérios que eu defini anteriormente. Então, primeiro eu gero o número de itens embaralhados, do set true e set false. Eu pego os itens corretos, tá? E aqui, lembrando que ó, aqui os itens corretos, aí eu verifico se o número de itens corretos é igual o len, né? O tamanho de itens correto é igual ao número de itens correto. Se não for, se for diferente, eu gero de novo uma outra variação, eu volto para o início. Tá? Se for igual, então eu continuo. Aí, se for igual, eu pego os índices corretos, eu formato os índices, e aí eu começo a formatar as alternativas. Aqui eu eu pego a primeira alternativa, eu coloco nesse conjunto aqui, itens combinado, tá? Itens combinado aqui é a primeira alternativa correta, tá? Então, a primeira alternativa correta eu coloco aqui, e as demais alternativas erradas eu vou gerando números romanos aleatórios de tal forma que eles não se repitam nas alternativas. Aí eu monto as alternativas, né? Só separando por vírgula, quais são os itens separados por vírgula. Aqui, os itens separados por vírgula, tem a vírgula aqui.
E aí eu verifico se o número de alternativas, que eu chamei de descrição, é igual ao número de alternativas que eu defini ali em cima. Por exemplo, se for diferente de 5, eu gero uma nova variação da questão. Tá? Então, quando eu passei aqui na linha 39, eu já tenho certeza que está tudo correto e eu posso interromper o laço. Aí basta eu mostrar as questões, as alternativas no enunciado. Então, aqui, alterando a questão, vamos pegar a questão, eu chamei de extra 1, que é essa daqui. Então, eu já posso alterar aqui já posso alterar aqui, ó, dos seguintes itens conta apenas com operadores relacionais. Então, já altero aqui, salvo e gero uma nova variação. Então, está aqui, quais os seguintes itens conta apenas com operadores relacionais. Então, é 1 e 5. Então, esse item aqui só tem operadores relacionais e esse daqui só tem operadores relacionais. Tá? Eu posso mudar quantos operadores eu quero colocar em cada item, quantos itens eu quero colocar aqui e quantas alternativas eu quero colocar. Por exemplo, eu peguei esse trecho de código aqui, ó, da parte 2 até o final, peguei esse trecho aqui, tá? Dei um Ctrl C e coloquei aqui no Colab. Aqui no Colab, então, a parte 2. Aqui tem o conjunto dos operadores relacionais. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 operadores relacionais. Então, o número de operadores por item que eu tenho que escolher tem que ser menor do que 6. Então, escolhi aqui número de operadores por item, eu coloquei 4. Eu posso colocar 3 também, ó. Colocar 3 e eu mandar rodar, ele vai gerar 3 operadores aqui. Tá? Gerou rapidinho, ó. Gerou rapidinho. Cada vez que eu rodo, ele gera uma variação. Se aumentar para 4, vamos ver se o tempo de processamento aqui. Ó, demora um pouquinho mais, mas ainda é rápido. Não tem problema. Vou colocar 5 aqui. 5. Ó, também é rápido. Tem 5 operadores aqui, ó. Tá? Se eu colocar 6, não faz muito sentido, né? Porque só vai mudar a ordem que aparece os operadores. Vamos ver se... Ó, agora já está demorando bem mais, ó. Talvez nem funcione, ó. Então, já vou interromper aqui, mostrando que tem que ser número de operadores em cada item menor que a quantidade de itens verdadeiros. Tá? Então, voltar aqui para 4, eu posso também agora alterar o número de itens. Então, o número de itens que eu coloquei aqui, ó, é 10. Então, eu posso colocar aqui 10 itens. Pedir para rodar. Ele gerou 10 itens aqui. Porventura, se você quiser colocar mais itens ainda, é só você aumentar esse conjunto aqui, ó, itens str. Mas existe um método aqui que eu pedi para o chat pode fazer para converter decimal para romano. Tá? Então, esse método aqui pega o número decimal e transforma em romano. E aqui, por exemplo, eu quero gerar 10 itens, eu quero gerar 20 itens. Então, 20 itens romanos. É só rodar isso daqui, ó, e ele gera os 20 itens. Tá?
Então, se quiser 200, 1000 itens, acho que o número máximo aqui deve ser 9999. Tá? Então, esse método aqui é só você alterar o código. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, essa chamada aqui, ó. Então, o número de itens mais um. Eu quero agora 20 itens. Então, coloco 20 itens. E vai ter aqui 20 itens aqui, ó. Então, e o último, o número de alternativas. O número de alternativas, então eu coloquei 5, eu posso colocar 10 alternativas. Voltar aqui para 5 itens e 10 alternativas. Então essa variação também está complicada, mas gerou 10 alternativas. Demorou um pouco mais, ó. Agora foi rápido, tá? 10 alternativas, 20 alternativas. Eu acho que o MC Teste suporta até 15 alternativas. Estou enganado. Eu tenho que aumentar o número de itens, né? Que é difícil gerar as variações. Estou aumentando o número de itens aqui para 10 itens novamente. Aí fica mais fácil. Então, eu tenho 10 itens e 10 alternativas. Ou 15 alternativas. Aí ele gera rapidinho. Tá? Então, com isso, eu encerro esse vídeo. E o próximo vídeo eu vou falar de questões questões de texto, paramétrica com código, especificamente falando sobre o VPL. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.